Que Deus abençoe a todos de uma forma muito especial, de uma forma maravilhosa. Eu vou fazer uma live aqui e eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Eu vou falar sobre um assunto bem do momento, um assunto que está sempre em voga, né? Igreja, tribunal de julgamento ou lugar de restauração. Vou repetir. Igreja é um tribunal de julgamento ou é um lugar de restauração? É muito interessante nós observarmos que muitas pessoas, elas estão dentro de uma denominação que chamamos de igreja, porque a igreja somos nós, e ao longo do tempo a igreja, que deveria ser um lugar de refúgio, um lugar de acolhimento, um lugar de restauração, tem sido para muitos um lugar de pavor, um lugar de medo, um lugar de acusação. Pessoas entram carregando suas dores, mágoas, tristezas, traumas, decepções, porque ninguém conhece ninguém, ninguém sabe o que está dentro do coração de uma pessoa, porque vivemos em meio a uma multidão, no entanto, nos sentimos isolados, julgados, criticados, discriminados. Essa é a realidade. Pessoas que foram carregadas justamente por vários problemas na vida, mas em vez de elas encontrarem acolhimento, um verdadeiro acolhimento, elas encontram olhares que a acusam. Entram buscando cura e saem marcadas pelo julgamento. Por isso que existem tantas pessoas desigrejadas, tantas pessoas fora de uma comunidade eclesiástica. Isso levanta uma pergunta urgente. A igreja foi chamada para ser tribunal ou lugar de restauração? Você até pode comentar aí se de repente já foi julgado, ou já foi discriminado, ou já foi criticado dentro de uma igreja. Porque, se formos sinceros, em muitos momentos, o ambiente que deveria refletir graça tem refletido condenação. Eu estou falando isso com total conhecimento de causa. Há muita gente pronta para apontar o erro, mas pouca gente disposta a estender a mão. Há muita gente bisbilhotando, vasculhando a vida da pessoa, vasculhando até mesmo nas redes sociais, para descobrir algo sobre alguém e depois estar julgando em grupinhos sobre como o fulano faz, ou como o fulano se comporta. E o mais sério, isso está distante do padrão de Jesus, está distante do padrão de Cristo. Que esta live ela possa alcançar muitas vidas e que possa despertar muitas pessoas. Jesus, ele na realidade, tratou o pecado como pecado. Ele nunca ignorou o pecado. Mas uma coisa é pecado. Outra coisa é você
vê as obras da carne, né, dominando a vida da pessoa. E você observar. Mas mesmo assim, o fulano que é um crente carnal, um fulano que vive não totalmente com o fruto do Espírito, quem vai julgar ela é Deus. Quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer, nada será feito. O que são as obras da carne? A Bíblia usa esse termo para descrever atitudes e comportamentos que nascem da natureza afastada de Deus. Não é sobre o corpo, é sobre uma vida guiada pelos seus próprios desejos, sem direção de Deus. Em Gálatas 5, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre imoralidade sexual, impureza, idolatria, inveja, ira, divisões e outros semelhantes, ou seja, não são apenas pecados visíveis, mas também atitudes internas do coração. Não é o fato de você usar bigode ou não bigode, pintar o cabelo ou não pintar, usar uma pulseira ou não usar uma calça comprida ou não, usar uma bermuda ou não, isso nunca foi pecado. E a igreja está julgando as pessoas por causa de costumes. Mas as obras da carne são consideradas pecado porque desagradam a Deus, afastam da comunhão com Ele, prejudicam a própria pessoa e os outros. Mas não é só errar regras. O problema é a origem, é um coração desconectado de Deus. E nem tudo é externo. Muita gente pensa que pecado é só aquilo que aparece, mas a inveja não aparece. O orgulho, ele não aparece. O ódio, ele fica escondido. E mesmo assim são obras da carne. E Jesus, ele ensinou que o problema começa dentro, não fora. Cair, na realidade, todos estão sujeitos. Praticar como estilo de vida, isso revela o domínio da carne. E Deus não rejeita quem luta, mas Ele confronta quem se entrega sem querer mudar. A solução nunca foi o legalismo. Você não vence as obras da carne só tentando se controlar. A resposta é mais regras, mais pressão. A resposta é vida no Espírito. Quando a pessoa anda no Espírito, os desejos mudam, o coração é transformado, a prática muda naturalmente. Aí nós vemos aí o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, o domínio próprio, a mansidão, a temperança. Isso não é o esforço humano, é resultado de uma vida que está conectada com Deus. As obras da carne são pecado, mas o foco no Evangelho não é apontar o erro, é transformar a natureza. Deus não quer apenas que você pare de errar, Ele quer mudar você por dentro. E quem vive na carne luta para parecer certo. Mas quem vive no Espírito é transformado por dentro, de dentro para fora. Então, gente, na realidade, a igreja não foi chamada para expor pecados de ninguém, para expor pessoas, para expor pecadores, mas para restaurar vidas. E nós precisamos, na realidade, podem comentar aí, gente. Aí alguém está dizendo, é verdade, Deus sabe de tudo. Sim, na realidade, o papel da igreja é restaurar as pessoas, é levar as pessoas a terem um compromisso com Deus, levar as pessoas a terem um compromisso com o Senhor. E nós precisamos entender
Porque a igreja foi chamada para restaurar, não para condenar, não para julgar as pessoas, porque nós somos transformados pela graça de Deus, pela graça que é favor imerecido. E todos nós estamos vivendo momentos em que a situação torna-se cada vez mais estreita, mais difícil. Então, queridos, se alguém aí concorda com a minha palavra, eu estou aqui para te ouvir também, para ver o que você pode digitar aí. E o dilema é o dilema da igreja moderna. Muitas pessoas, elas entram na igreja buscando realmente a cura, buscando uma libertação. Outras entram perdidas e saem mais feridas. Isso é em todo o âmbito, principalmente no âmbito da cúpula da igreja, do ministério da igreja. Isso levanta a pergunta: a igreja foi chamada realmente para julgar ou para restaurar? O que é que você acha? Qual é o padrão de Jesus Cristo? Quando olhamos para Jesus, nós vemos um equilíbrio perfeito entre verdade e graça. Ele confrontava o pecado, ele detonava o pecado, mas acolhia o pecador. Ele nunca relativou o erro, mas também nunca destruiu quem errou. Nunca. Exemplo claro disso, ele não condenou a mulher em adultério, mas ele disse: vai e não peques mais. Ou seja, há confronto, mas também há restauração. Você pode me compreender isso? O erro do tribunal religioso: quando a igreja assume uma postura de tribunal, ela expõe em vez de tratar, acusa em vez de curar, afasta em vez de se aproximar. Isso se aproxima muito do farisaísmo. Os fariseus, eles conheciam a lei, mas não tinham misericórdia. O problema não é a verdade, é a falta de amor ao aplicá-la. Isola a pessoa, não dá oportunidade para a pessoa. É excludente. A igreja teria que ser inclusiva. O perigo do outro extremo: também pode existir o erro oposto, uma igreja que aceita tudo e não confronta nada. Isso gera um relativismo espiritual, ausência de transformação e perda de santidade. Deus não chamou a igreja para ignorar o pecado, mas para tratar o pecado de forma certa, de forma correta, conforme eu citei aí as obras da carne. Ali está mencionando o que é pecado. O modelo bíblico, restauração, a igreja é comparada a um corpo que cuida de si mesmo. Pelo menos a Bíblia ensina assim. Uma família que acolhe, um hospital que trata feridos. Mas o que é que nós encontramos? Pessoas julgando outros porque não segue aquilo que ela está seguindo, aquilo que ela acha, aquele padrão de santidade dela. E esta live aqui é uma live de advertência, é uma live de cautela, é uma live crítica. Eu estou fazendo aqui uma crítica a esse sistema religioso. Restauração significa corrigir sem destruir, confrontar com amor, levantar quem caiu. Quem está de pé não é melhor apenas. Quem está de pé não é melhor, apenas está em outro momento de processo, em um outro nível. Como restaurar de forma bíblica? Uma igreja saudável
ela pratica a verdade com amor. Fala o que precisa ser dito, mas com o coração certo, com aquele amor, apaziguar a situação, acolher o que está ferido, acolher aquele que de repente não está vivendo aquele padrão daquela comunidade. Disciplina com propósito, não para punir, mas para restaurar. Na Nova Aliança, nós vemos o ministério de Jesus, um ministério de restauração. Misericórdia sem conveniência. Ama o pecador, mas não normaliza o pecado. Ambiente seguro, onde pessoas podem reconhecer erros sem medo de serem destruídas ou de serem expostas. Qual é o papel de cada crente? Antes de julgar alguém, cada um precisa olhar para si. Primeiro, que não podemos julgar. Perguntas importantes. Estou ajudando o ferido? Estou restaurando ou estou expondo? Estou agindo como Cristo ou como um acusador? É muito importante nós pensarmos isso. A igreja não foi chamada para ser um tribunal de condenação, mas um lugar onde vidas são transformadas. Se a verdade não vier acompanhada de amor, ela fere. Se o amor não vier acompanhado de verdade, ele engana. O equilíbrio está em viver como Cristo viveu, cheio de graça e cheio de verdade. A igreja que só julga afasta. A igreja que só aceita tudo corrompe. Mas a igreja que restaura, ela cumpre o propósito de Deus. De qual lado você está? Da restauração ou do julgamento, ou do apontar de dedos? A verdadeira igreja restaura o perdido. Alguém quer comentar alguma coisa aí? A verdadeira igreja não é um lugar de perfeitos, é um lugar de processos. Não é um museu de santos, mas um hospital de almas feridas. O coração de Deus é um coração restaurador. Desde o princípio, Deus não desiste do homem, ele o busca. Ontem eu ouvi uma mensagem maravilhosa. Deus não desiste de você. E foi assim com o caído, com o afastado, com o quebrado. E o maior exemplo disso é Jesus Cristo. Ele nunca ignorou o pecado de ninguém, mas também nunca abandonou o pecador. Ele tocava quem ninguém tocava. Ele acolhia quem todos rejeitavam. Restaurava quem já havia sido descartado. Restaurar é mais do que aceitar. Muita gente confunde a restauração com permissividade. Mas restaurar não é dizer que está tudo bem, é conduzir a pessoa de volta ao propósito. A restauração envolve confronto com amor, correção com misericórdia, direção com paciência. O problema de uma igreja é que não restaura. Quando a igreja perde o sentido de restauração, ela expulsa ao invés de acolher. Ela expõe ao invés de cuidar. Ela julga ao invés de curar. E assim se aproxima da postura dos fariseus, muita regra, muito costume, pouco amor. Restaurar é entrar na dor do outro. Restaurar não é suportar, não é apontar de longe, é caminhar junto. É olhar para alguém caído e dizer: eu não vou te deixar aí, eu não vou deixar você nessa situação. É carregar o peso, é ouvir, é ter paciência com o processo. Porque quem hoje está caído, amanhã pode estar de pé. E a igreja deve ser um local de cura. A igreja como instrumento de cura. A igreja verdadeira, ela levanta o que caiu.
fortalece o fraco, traz de volta o afastado. Isso não ignora o erro, não é ignorar o erro, queridos, mas também não define a pessoa pelo erro. Porque Deus vê além da queda, Ele vê o potencial restaurado. Quem foi restaurado, restaura. Quem já experimentou a graça, julga menos ou não julga. Ama mais, ajuda mais. Só entende a restauração quem já precisou realmente dela. Eu já precisei. E a verdadeira igreja não fecha as portas para quem errou. Ela abre os braços para quem quer recomeçar. Porque o reino de Deus, perdido pode ser achado. O ferido, ele pode ser curado. O caído, ele pode ser levantado. E tudo isso acontece quando a igreja decide viver como Jesus Cristo viveu. Vocês me compreendem? Se a igreja não restaura, ela perdeu a sua essência. Porque o Deus que servimos é especialista em recomeços, em restaurar. Nós vemos, por exemplo, Jeremias, capítulo 18, que fala sobre o oleiro. O oleiro estava trabalhando, fazendo um vaso. Aquele vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. E o oleiro do mesmo barro começou a refazer, a reconstruir. Isso significa ressignificar. E observem bem, o único que podia nos julgar nos salvou. Existe uma verdade que confronta o orgulho humano e revela o amor de Deus. Aquele que tinha o direito de nos condenar escolheu nos salvar. O direito de julgar somente Jesus Cristo, sendo santo, sendo justo e sem pecado, tinha autoridade para julgar a humanidade. Ele conhecia nossas falhas e conhece as nossas falhas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas quedas. E nada estava oculto diante dele. E mesmo assim, ele não condenou, ele salvou. Em vez de levantar o martelo de condenação, ele estendeu a mão na cruz. Aí nós temos a escolha da graça. Ele não ignorou o pecado. Ele pagou o preço do pecado. Isso muda tudo. Não fomos absorvidos porque éramos inocentes. Fomos perdoados porque Ele se entregou. Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você. O contraste com o coração humano. Enquanto muitos querem apontar, expor e condenar, Jesus Cristo escolheu perdoar, restaurar e dar uma nova chance. Glória a Deus. O homem julga pela aparência, Deus age pela redenção. A cruz revela duas coisas. Na cruz nós vemos a gravidade do pecado, porque houve um preço, e a grandeza do amor, porque Ele pagou o preço. Ali a justiça e a graça se encontram. Aí nós temos aí o chamado para nós. Se aquele que podia julgar escolheu salvar, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Para estarmos condenando as pessoas. Isso não significa realmente ignorar o erro, mas tratar as pessoas como Deus as tratou. Com verdade, com graça, com misericórdia, com o propósito de restauração. Talvez você carregue culpa, talvez erros do passado, mas essa verdade permanece. O único
que tinha o direito de te condenar, decidiu te amar. Ele te amou primeiro. Ele não veio para te destruir pelo que você fez, mas para te reconstruir pelo que ele fez na cruz do Calvário. Mas observe aqui, veja esse ponto aqui agora. Muitos arrotam santidade, mas ferem vidas. Infelizmente, há pessoas que usam a santidade como vitrine, mas não como transformação. Falam de pureza, mas vivem de aparência. Exigem dos outros, mas não olham para si. Santidade sem graça vira arrogância. Quando a autoridade não nasce do espírito, vira orgulho espiritual. A pessoa começa a sentir-se superior. Eu dou o maior dízimo da igreja. Eu jejuo tantas vezes por semana. Eu passo 24 horas de oração. Ele começa a fazer uma régua, a medir os outros, a condenar com facilidade. E foi exatamente isso que os fariseus fizeram. Eles tinham regras, mas não tinham misericórdia. O julgamento abusivo não vem de Deus. Existe uma diferença entre discernir bíblico e o condenar as pessoas, que não é papel do homem. Quem vive julgando expõe sem necessidade, fala sem amor, corrige sem cuidar, e isso fere mais do que ajuda. Jesus Cristo nunca tratou pessoas assim. Fica a dica. O legalismo, ele cria uma falsa santidade. O legalista parece forte, mas muitas vezes está escondendo fraquezas. Isso eu tenho visto no dia a dia e com o passar dos anos. Porque é mais fácil controlar regras externas do que permitir que Deus trate o interior. Resultado, a pessoa tem uma aparência de santidade. Ele não coloca uma camiseta, ele não coloca uma bermuda. Eu conheço pessoas que dormem até de calça comprida. Só falta dormir de paletó e gravata. É a ausência de transformação real. Quem julga esquece de onde veio. Uma das maiores incoerências é essa. Pessoas que foram alcançadas pela graça, agindo como se nunca tivesse errado. Quem entende a própria fraqueza julga menos ou não julga. Ama mais, restaura melhor. Santidade verdadeira gera humildade. Quanto mais perto de Deus alguém está, mais humilde se torna. Mais pecador ele é. Ele vê o nível do seu pecado. Porque percebe sua dependência, sua limitação, a grandeza da graça. Santidade verdadeira não grita, ela se manifesta através do fruto do Espírito. Cuidado para não se tornar aquilo que você critica. Esse ponto é muito importante. Denunciar o legalismo é necessário, mas sem cair no mesmo espírito de julgamento. A diferença está no coração. Um corrige para levantar, outro aponta para derrubar. Nem todo discurso de santidade vem de Deus. Santidade que humilha, expõe e destrói, mas não reflete o coração de Cristo. E a pessoa diz, se você não quiser obedecer, a porta está aberta, você pode sair. É desse jeito que nós ouvimos algumas mensagens. Vem aqui à frente você que entendeu a palavra, que foi impactado por essa palavra, nós vamos fazer uma oração por você. Quando o primeiro que deveria descer era aquele que está pregando. Quem foi transformado pela graça não usa a verdade como pedra. Usa como ponte para restaurar vidas. Então, antes de julgar, aprenda
a restaurar. Mateus 7, 1 a 5, João 8, 1 a 11, Gálatas 6 e 2. Vivemos em um tempo onde muitos têm pedras nas mãos, mas poucos têm amor no coração. Vocês aí estão concordando com o que eu estou falando ou não estão entendendo ou estão discordando? Há muita gente pronta para expor, julgar e condenar, mas poucos dispostos a restaurar. E a pergunta é, estamos parecidos com Cristo ou com acusadores? O perigo de julgar sem olhar para si. Mateus 7, Jesus disse, por que você vê o argueiro no olho do seu irmão, mas não percebe a trave do seu? Aqui está o problema. Enxergamos o erro pequeno do outro, mas ignoramos o erro grande em nós. O julgamento hipócrita, ele nasce de um coração não tratado. Quem não se examina, se torna injusto ao avaliar os outros. Quem vive com pedras nas mãos, mas não entende a graça. João 8, a mulher pega em pleno adultério, ela foi jogada no meio da multidão. Os acusadores queriam justiça, mas na verdade eles queriam era condenação. Então Jesus declara, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Um a um foram saindo. E Jesus fez algo poderoso. Não condena a mulher, mas também não aceita o pecado. Vai e não peques mais. E aqui está o equilíbrio. Graça que perdoa, verdade que transforma. A igreja não foi chamada para acusar, mas para carregar. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros. Isso é igreja. Não é expor o caído, não é falar o erro. Afastar quem caiu, mas é ajudar, é sustentar, é restaurar, é transformar. Quem vê alguém caído e não ajuda, nunca entendeu o evangelho. O espírito do legalismo ainda existe, assim como os fariseus conheciam a lei, defendiam as regras, mas não tinham misericórdia. Hoje ainda há muita santidade de aparência, pouco amor verdadeiro, julgam rápido, perdoam devagar, restauram quase nunca. E o verdadeiro chamado é restauração. Deus não te levantou para ser juiz da vida dos outros. Ele te chamou para ser instrumento de cura, canal de graça, agente de restauração. Antes de apontar alguém, olhe para dentro. Lembre de onde Deus te tirou e escolha amar. O único que podia condenar, perdoou. E muitos que foram perdoados querem condenar. Isso está super errado. Menos pedra nas mãos, queridos, mais amor no coração. Porque a verdadeira igreja não acusa, ela restaura. E a igreja é um lugar de julgamento. As pessoas aí carregando suas dores, suas mágoas, suas decepções. Eu preciso entender todo esse processo. E entender que Deus, Ele me ama, Deus, Ele me entende, Deus, Ele me compreende, e Ele todos os dias está estendendo as mãos. Aqui eu concluo dizendo que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós possamos olhar somente para Jesus, o autor e o consumador da fé. E quero te dizer, não sou perfeito. Ninguém é perfeito. E a pessoa fica julgando, criticando,
por um simples costume, enquanto ela vive uma vida de pecado. Eu falei isso ontem para uma pessoa. Deixa eu ver, Luciana, né? Você é de onde, Luciana? Tudo bem? Eu estou inconformado com algumas situações. Inconformado demais. Quem nos salvou foi o Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo para vocês. Compreenderam a mensagem?